Vamos juntos? Deus tem uma palavra para o seu coração, amém, gente? Quando essa mensagem veio no meu coração faz um tempo já, na verdade faz alguns meses, mas eu não tinha entendido que ainda era o tempo da gente ministrar a respeito dela. Mas essa mensagem começou a gritar na minha alma e eu entendi que esse era o momento de Deus falar conosco a partir daquilo que Ele já estava gerando no meu coração. Então quero que você receba isso. Essa é a primeira ministração a respeito dessa série. O nome da série é Acesso Restrito. Nós vamos tratar a respeito de identidade. Existem realidades que nós só vivemos, existem realidades que nós só acessamos a partir do instante em que nós entendemos quem nós somos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessas próximas 3 quintas-feiras. Então até a última quinta-feira desse mês estaremos tratando a respeito deste tema. Eu quero ler com você o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 3, diz assim o texto: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: o que ele disse? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vamos continuar a leitura. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7. Jesus lhe respondeu: mas também está escrito, não coloque à prova o Senhor seu Deus. Versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus responde: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Para encerrarmos a leitura, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. O texto que lemos fala exatamente do momento em que Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito. Perceba, o que levou Jesus ao deserto foi exatamente o Espírito de Deus. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. O Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado no meio do deserto. E a tentação começa com o diabo olhando para Jesus e apontando para ele dizendo: se tu és o Filho de Deus. Perceba que o questionamento surge a partir da identidade de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, então transforme a pedra em pão. Veja, não há apenas um questionamento a respeito de identidade pura e exclusivamente. O diabo também está atacando aqui, a partir da identidade de Jesus, a sua filiação. Ele está dizendo: olha, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, faça isso. É como se o diabo dissesse: a partir de quem você é necessário que você prove, para que então você seja respeitado, para que a sua autoridade seja consolidada. O que o diabo está dizendo para Jesus no deserto é: prove que você de fato é o Filho de Deus. Só que a verdade é que Jesus tinha clareza a respeito de quem ele era. Jesus não estava no deserto para provar. E aqui eu quero que você reflita sobre essa frase comigo: Jesus não foi ao deserto para descobrir quem era. Jesus sabia exatamente quem ele era, e por isso o Espírito conduziu a um lugar de tentação. E a primeira coisa que ele foi tentada foi exatamente na sua
identidade. Escute uma coisa: há momentos em que você será exposto a algumas realidades e você será provocado a você mostrar quem você é. Há momentos em que você será exposto a alguns ambientes em que você será tentado a transformar a pedra em pão, a você mostrar para todos que estão à sua volta quem você é, quem é o seu pai, de onde você veio, qual a sua origem, qual o tamanho do seu poder. Mas Jesus não foi para o deserto para provar quem era, porque ele sabia quem ele era em Deus. Você pode celebrar Jesus por isso com muita alegria no seu coração? Quero que você leia comigo um texto que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 3, versículo de número 17. Olha só o que diz o texto. Mateus 3, 17. Olha aí, foi. Então uma voz dos céus disse: vamos lá. Então uma voz dos céus disse: de quem? Veja, o texto fala de Jesus antes que Jesus tivesse feito qualquer coisa. O texto não diz que a voz ecoa dos céus dizendo: é nele que eu me agrado, porque ele fez X, Y ou Z. O texto diz: este é o meu filho, e nele eu me agrado. O que faz Deus se agradar não é aquilo que você necessariamente faz, mas sem dúvida nenhuma quem você é. Se você é filho, Deus tem prazer no seu filho. Está comigo aqui nessa noite ou não, igreja? Jesus não é aquele que agrada a Deus por aquilo que faz, porque quando esse texto é dito, Jesus ainda não tinha feito nada. Olha para o lado, diga assim: Jesus não tinha feito nada. A fala de Deus é: este é o meu filho, em quem eu me alegro. Não porque ele faz, mas porque ele sabe quem ele é. Meu lindo, isso aqui liberta a gente para viver uma realidade que poucas pessoas vivem. Ô vida triste, ô vida miserável é aquela que se vive provando para as pessoas quem você é. Ô vida triste é aquela que se vive a partir da perspectiva de provar para as pessoas, de mostrar para as pessoas quem você é. Escute uma coisa: se há clareza no seu coração a respeito da sua identidade, você precisa lembrar: Jesus não foi para o deserto para provar quem era, ele foi porque sabia quem ele era em Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso, pelo amor de Deus? Jesus ainda não tinha feito nada, mas Deus já tinha prazer nele, não pelo que fazia, mas por quem ele era. Então hoje eu oro para que você seja livre dessa necessidade de aprovação. Isso vai te matar, meu filho. Isso vai consumir sua energia. Isso vai consumir o seu ânimo. Isso vai consumir o prazer da vida. Isso vai te deixar triste, porque você vive para provar para alguém quem você é. Escute uma coisa: Deus sabe quem somos nele, não pelo que fazemos, mas pela identidade estabelecida dentro de nós. Você crê nisso? Diga amém. Agora, a verdade é que nós não somos definidos pelo que fazemos, mas pelo que somos em Cristo. Quero que você leia comigo um texto que está lá no livro de Mateus capítulo 4, versículo de número 3. Olha só a provocação de Satanás para Jesus. Ele provoca, sabia disso ou não? Alguém já foi provocado pelo inferno aqui ou não? Eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Aquele irmãozinho que você não sabe o nome, que te fechou no trânsito, sabe? Você foi provocado ali, meu filho. A chave, que sumiram com a sua chave. E aí você pergunta para ele: onde está minha chave? Ninguém sabe, mas estava lá e pegaram a sua chave, sabe? Nesses momentos nós somos provocados. Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 3. Vamos ler juntos. A provocação do inferno foi:
o tentador se aproximou e disse: você é isso mesmo? Você está entendendo a cena ou não? O diabo chegando perto de Jesus dizendo aí: você é Jesus mesmo? Está com fome por quê então? Se é Jesus, se é o Filho de Deus, então me diga, por que você está com fome? Você não é poderoso para transformar esse pão, essa pedra em pão? Faça alguma coisa a partir de quem você é e prove para todos que você é o Filho de Deus. Fala sério, você que existiria ou não? Tem muita gente que não precisaria nem deixar ele terminar, já estava com o banquete pronto. É assim ou não é, gente? É ou não é, gente? Deus sabe que é. Eu sei, você também sabe. Já começou. Se tu és, já fala, fala. Pode falar. A gente está respondendo a uma provocação da terra, não à vontade de Deus sobre nós aqui na terra. Estamos vivendo, respondendo a provocações deste mundo, a expectativas que são criadas por pessoas e não por Deus. Jesus não estava aqui comprometido com a expectativa de ninguém. Jesus estava aqui comprometido com a vontade de Deus para ele na terra. Você podia aplaudir a Jesus agora, vamos lá. Lembra do texto que lemos? Este é o meu filho em quem eu me alegro. Quem disse isso? Vamos lá? Quem disse isso? Se Jesus não tivesse ouvido Deus falando quem ele era e a alegria que Deus tinha nele, se Jesus tivesse com uma carência e precisasse provar para Deus que ele era filho, que ele era importante, que ele era precioso, facilmente ele cairia nisso. Só que Jesus, antes de ouvir o tentador, ele ouviu o seu pai dizendo: este é o meu filho, que ainda não fez nada, mas que alegra muito a minha alma. Antes de ouvir o tentador dizendo: vai lá, faz alguma coisa, prova que você é filho, prova que você sabe fazer, prova que você é quem diz quem é, Jesus falou: não, você não está entendendo. Antes de te ouvir, eu ouvi aquele que tem poder de me dar destino, eu ouvi aquele que tem poder de me dar direção. Eu sei quem eu sou porque ele disse quem eu sou. Quem está comigo diga amém. Quando a identidade é firmada na voz de Deus, nenhuma voz contrária tem poder sobre você. Agora, quando as vozes à sua volta determinam quem você é, então você fica desesperado, batendo cabeça em tudo que é lado. São muitas as vozes que nos cercam, meu lindo. Você vai ouvir muita gente, provavelmente em algum momento alguém vai dizer: você não é crente? Então por que você está com fome? Você não é crente? Então por que esse problema? Você não é crente? Então por que essa confusão? Você não é crente? Então por que essa escassez? Em algum momento na sua vida alguém vai te questionar, perguntando quem você é pelo que você vive. Em algum momento alguém vai olhar para você e dizer: será que você é tudo isso? Será que você é filho de Deus? Será que você é crente mesmo? Porque não faz sentido o que você diz com aquilo que você vive. Já parou para pensar nisso? A grande realidade é que nós não nos movemos pelo que vemos. Não, você não entendeu o que eu disse. Nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos por quem somos em Deus. Ele aponta a nossa identidade, Ele aponta o nosso caráter, Ele aponta as nossas ações. Tudo começa nele, tudo termina nele. Não são as vozes que determinam o que fazemos, é a voz dele que determina quem somos. Você poderia celebrar Jesus por isso, aplaudindo a Ele com muita alegria. O inimigo começa atacando a identidade de Jesus. Se tu és o filho, ele queria que Jesus provasse quem ele era através do que ele fazia. Já provocou Jesus dizendo: prova quem você é através do que você faz. Vamos lá? Fala para quem está perto de você, eu digo assim: prova quem você é
Ele não te ouviu. Isso. Fala para ele: prova quem você é através daquilo que você faz. Aí você vai ser provocado o tempo inteiro a provar a sua competência, a provar o seu valor, a provar a sua santidade, a provar uma série de questões. Se você for viver uma vida atendendo à expectativa do tentador, você está perdido. Se você for viver uma vida sem uma identidade estabelecida, qualquer provocação você cai. Quer saber o nível da sua identidade? Quer saber o nível da firmeza, da clareza de quem você é? Perceba o nível das provocações que você cai. Ai, pegou, né? Depende as provocações que te derruba. Isso diz a respeito do seu nível de maturidade. Isso diz a respeito da sua clareza sobre a sua identidade. Jesus não se permite ser levado pelas vozes do tentador, porque antes ele tinha ouvido o seu pai dizendo: este é o meu filho, em quem eu me alegro. Alguém comigo para dizer amém por isso? Vamos para o terceiro ponto dessa mensagem. Obras não definem identidade. Identidade define as obras. Você precisa refletir sobre essa frase, porque ela parece um pouco antagônica se você olhar de uma forma rasa. Mas a grande verdade é que o que Jesus está dizendo é: eu não tenho compromisso com a expectativa que criaram a respeito de mim. O meu compromisso é com a vontade do meu Pai sobre mim. Portanto, de fato, as obras não definem quem somos, mas quem somos define o que fazemos. Você está comigo ou não? Aquilo que você faz não necessariamente diz quem você é, porque às vezes você só está fazendo para provar para alguém quem você é. Às vezes você só está fazendo por uma expectativa que criaram em cima de você. Aqui não. Sabemos quem somos, e porque sabemos quem somos, podemos ou não fazer. Está comigo? Aqui você é cativo das obras. Aqui você é prisioneiro do que você faz, porque o dia que você parar de fazer, você não sabe mais quem você é. Aqui embaixo não, eu sei quem eu sou, e por saber quem sou, eu posso fazer e também posso não fazer, e isso não muda nada. Você pode aplaudir a Jesus por isso, pelo amor de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, vamos lá. Jesus dando uma resposta a respeito disso. Ele é provocado a realizar uma obra. Ele é provocado a fazer algo. Mateus 4:4, Jesus responde: ei, nem só de pão viverá. Vamos traduzir para os nossos dias: nem só de obras viverá o homem. Nem só daquilo que eu faço, nem só daquilo que eu promovo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está comigo aqui ou não? Quem está me entendendo, diga amém nessa noite. Hoje Deus está te libertando nessa necessidade de fazer. Você está fazendo, nem sabe o que, para provar para quê. Você nem sabe quem, que você nem sabe quem é. Jesus está dizendo: para, meu filho, você é o meu filho, em quem eu me alegro. Você entende que o prazer de Jesus, o prazer de Deus em nós, não está atrelado necessariamente ao que fazemos? Está comigo? Diga amém. Isso choca um pouco, né? Porque nós somos provocados a fazer, a encher a agenda de segunda a segunda-feira. Se não tiver um dia livre na sua agenda, não está suficiente. Tem que estar todo dia lá, fazendo. Não. O tanto que você faz não muda nada, o tanto que Ele te ama. Eu vou repetir: o tanto que você faz não muda nada, porque está cheio de gente fazendo para nada. Porque se fazemos para provar, estamos fazendo à toa. Agora,
Você já viu alguém que sabe quem é, e por saber quem é, faz o que faz? Pode vir qualquer um para desmotivar ele. Tá comigo ou não? Uma pessoa que sabe quem é, ela não precisa de tapinha nas costas para continuar fazendo. Eu posso ou eu paro aqui? Vamos lá? Uma pessoa que tem clareza a respeito de quem é, não precisa de motivaçãozinha barata para continuar fazendo. Porque ele não se move por motivação, ele se move por propósito. Ele não se move por recompensa, ele se move por gratidão. Ele entende que não é o que ele vai receber, é o que ele já recebeu. Igreja, se você estivesse aqui, você podia pular uns 3 metros de altura agora e fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Você pode aplaudir a Jesus, vamos lá. Tá claro para você essa frase? Bota a frase pra gente aí. Tá claro para você isso? Obras não definem identidade, a identidade define o que fazemos. A primeira parte é pessoas que são cativas do que fazem para provar aquilo que acham que são. Embaixo são pessoas que sabem quem são, por isso fazem o que fazem, ou deixam de fazer daquilo que são provocadas para fazer. Jesus não teve que provar nada para ninguém, porque ele sabia quem ele era. Você vai sair daqui hoje livre de toda expectativa que criaram a seu respeito. Levante suas mãos aos céus, quero profetizar sobre você. Vamos embora, gente. Levante suas mãos aos céus, isso. Hoje você sai daqui livre de toda a expectativa que criaram ao seu respeito. Disseram faz, faz, faz. Prova que você é, prova que você é capaz, prova que você é suficiente. Não, eu não preciso provar nada, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Alguém crê nisso comigo e pode dizer amém? Você pode aplaudi-lo com muita alegria no seu coração. Vamos lá. Deus é poderoso. Não foi uma vez que ele provocou, foram várias as provocações. A outra provocação é um convite, é uma proposta para impressionar. Quer ver? Mateus capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Quero ler junto com você esse texto. Mateus 4, o versículo 5 e o versículo 6 diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordem aos seus anjos. Sabe o que o diabo está fazendo aqui? Uma proposta para Jesus impressionar as pessoas. Você já conseguiu imaginar a cena? Jesus no alto de um monte, pode colocar a próxima. Jesus no alto de um monte, no alto do monte, sendo provocado pelo inferno a se jogar lá de cima. Ia dar visualização, sim ou não? Você está comigo ou eu estou sozinho hoje? Você acha que ia dar visualização, sim ou não? Jesus sendo jogado do pico do monte, do alto do monte, o anjo vindo socorrendo Jesus. Você consegue enxergar a cena? O drone vindo junto, fazendo aquela imagem. Você consegue enxergar isso? Ia viralizar ou não ia? Ia impressionar ou não ia? Vamos lá? Tá vindo? Mas a proposta era impressionar, mas o compromisso de Jesus era em obedecer. Vai ter momento que se você se jogar de cima, você vai chamar atenção. Todo mundo vai olhar para você e ficar deslumbrado com o que você está fazendo. Vão olhar para você e se impressionar com o que você está vivendo. Mas a verdade é que Jesus não tinha compromisso em impressionar ninguém. O compromisso de Jesus era em obedecer à vontade do seu Pai. Você pode celebrar Jesus por isso? Chega de viver uma vida impressionando as pessoas. Você finge ser quem você não é. Você finge viver a vida que você não tem. Eu posso continuar? Vamos embora? Jesus. Tudo pela motivação de impressionar. Se joga. Você não é o Cristo.
Se você se jogar, Deus dará ordem aos seus anjos, você será salvo, você não vai perecer. Soa bem ou não soa, gente? Jesus se jogando, os anjos vindo socorrer Jesus. Jesus sendo reconhecido por todos, porque ele se joga e ele é salvo. Olha a história, olha que lindo. Mas Jesus não estava preocupado em impressionar ninguém. Em nome de Jesus, seja livre dessa necessidade de impressionar pessoas. Se apaixone por pessoas, não pelo que elas fazem, mas por quem elas são. Você está aqui comigo ou não? Deixa isso aqui ainda. Lembra, eu já disse isso algumas vezes aqui. Lembra de Noemi? Noemi tinha 2 noras, não é isso? Quem eram as noras de Noemi? Ruth e Orfa. Noemi ficou viúva, perdeu seu marido. Noemi perdeu os seus 2 filhos, ficou sem ninguém. Sobrou Noemi, Ruth e Orfa, não é isso? Noemi olhou para as 2 noras e disse: peguem as suas coisas e voltem para a casa dos seus pais. Não foi assim? Ela insiste para que as suas noras vá embora para a casa dos seus pais. Orfa pensa bem, faz as contas, bota na ponta do lápis, fala: é verdade, não faz sentido eu continuar aqui, porque ela não tem mais nada para me oferecer. Mas em contrapartida, Ruth olhou para Noemi e disse: Noemi, eu não vou embora, porque eu não estou do seu lado pelo que você faz, eu não estou do seu lado pelo que você tem, eu estou do seu lado por quem você é. Então, a partir de hoje, onde você for, eu irei também. Onde você morrer, eu morrerei também. O teu Deus será o meu Deus. Veja, Ruth está dizendo para Noemi: eu não estou com você pelo que você faz, eu estou com você por quem você é. Eu não estou com você pelas mesas que você se assenta, eu estou com você pela pessoa que você é. Tem alguém aqui que não está compromissado em impressionar ninguém, mas está comprometido em obedecer a Ele. Você pode aplaudir a Jesus por isso com muita alegria. Vamos lá. Não viva uma vida para agradar a expectativa alheia. Viva uma vida para atender a vontade de Deus para você, em nome de Jesus. Alguém recebe essa palavra? Diga amém por isso. Agora isso aqui é incrível. Vamos juntos. Mateus capítulo 4, versículo de número 10. Parte final do versículo diz: então Jesus lhe disse: retira-te daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos no versículo 11. Então o diabo, e depois, logo depois que a tentação acabar, escute isso aqui: quando ficar claro que você sabe quem você é, volta lá, não quebra não, vamos lá, Mateus 4, 10 e 11, vamos no 11, isso. Então o diabo o deixou. Vamos lá, de novo, construir aqui, não tira por favor. Quando você souber quem você é, quando você tiver clareza da sua identidade, então alguns acessos que estavam restritos serão permitidos para você a partir de então. Veja, quando o diabo deixou, ou seja, quando ele não conseguiu tocar na identidade de Jesus, então os anjos vieram e o serviram. Posso dizer uma coisa? Não está sendo preparado nada, já está tudo pronto. Eu vou dizer de novo: nada está sendo preparado, tudo já está pronto. Então o que está acontecendo? É que você ainda está sendo tentado.
quando acabar o período da tentação, quando a sua identidade estiver clarificada em Deus, quando a sua identidade estiver estabelecida nele, então o diabo vai te deixar, a tentação vai acabar e os anjos virão para te servirem. Tem alguém para crer nisso aqui? Você pode aplaudi-lo com alegria. Ah, bendito é o nome de Jesus. A tentação não prevalece diante de uma identidade estabelecida. Você pode crer nisso comigo ou não? A tentação não resiste, ela não prevalece diante de uma identidade estabelecida, esclarecida, firmada. Ei, meu lindo, você vai ser tentado até o momento em que perceberem, ali não dá. Está comigo ou não? Eu vou ser mais claro na mensagem para você entender. Não vão te oferecer nada ilícito, porque sabem que aí não cabe. Vou dizer de novo, nem parece que você está aqui comigo. Não vão ter coragem para se aproximar de você e te oferecer alguma coisa que não seja condizente, porque eles olham de longe e dizem: não, 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 ele sabe quem ele é, ela sabe quem ela é, não dá para ir lá. Não há tentação que resista a uma identidade estabelecida em Deus. Quer passar de fase? Então firme a sua identidade. Quer mudar de nível? Então tenha clareza de quem você é, para que você possa acessar aquilo que o céu já tem para você. Quem crê nisso comigo, diga amém. Você pode aplaudir Jesus rapidinho? Deus é poderoso. Tá acabando, gente. Sim. O dia que eu não falar isso, vocês falarem, que vocês perceberem que tá acabando, eu vou acreditar mesmo. Vamos lá. Sua autoridade não vinha de nenhum desempenho, de nenhuma performance. A identidade de Jesus não estava relacionada ao seu desempenho. A identidade de Jesus estava relacionada àquilo que Deus disse que Ele era. Agora olhe para mim e escute uma coisa. Como que teremos uma identidade firmada se não sabemos o que Deus diz que somos? Se não sabemos quem Deus diz que nós somos? Se tudo que ouvimos é o que as pessoas estão dispostas a dizer? Se tudo que ouvimos são o que as pessoas falam ao nosso respeito, como é que teremos uma identidade firmada em Deus, estabelecida em Deus? Se tudo que ouvimos são pessoas, menos o que Ele diz sobre nós. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Quem deu o testemunho de Jó? Vamos pregar comigo? Vamos junto? Quem que falou bem de Jó? Deus. Deus olhou e disse: está vendo meu filho Jó? Homem fiel, temente, íntegro. Não é isso? Deus estava dando testemunho de Jó, sim ou não? Maravilhoso. Jó perdeu tudo, mas Jó continuou dizendo: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Significa que o desempenho de Jó zerou diante do que as pessoas tinham para dizer para ele, a ponto de que os seus amigos chegaram e disseram: qual que é o pecado? Onde é que você errou? Me fala, entre nós, o que você fez? Eu disse: eu não fiz nada. Os amigos foram embora, não foram? Os filhos foram levados, ele perde tudo que tinha, patrimonialmente ele zera, vai a nada. A sua mulher olhou para ele e disse: ô Jó, amaldiçoa o teu Deus, a morte é melhor para você do que continuar vivo desse jeito. Aparentemente o desempenho de Jó tinha ido a zero, mas Jó sabia quem era. Jó tinha certeza de quem ele era em Deus.
quanto ele tinha não determinava o nível da sua entrega, porque ele ficou sem nada e continuou entregando o seu coração diante de Deus. Ele perdeu tudo, ele perdeu todos, mas ele continuou firme fazendo o que ele sempre fez, porque nada do que ele tinha, nada do que ele fazia limitava ou determinava quem ele era. Você está aqui comigo? Diga amém por isso. Vamos ler João capítulo 1 versículo 12, e a gente encerra aqui com muita alegria no nosso coração. Vamos lá, João capítulo 1 versículo de número 12. Olha o que diz o texto: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, deixa aí, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Lembra o que Deus disse para Jesus? Este é o meu, em quem eu me alegro. Não é isso? Vamos lá, versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Vamos juntos ler Gálatas capítulo 4 versículo 7. Quero que você leia comigo esse texto. Gálatas capítulo 4 versículo de número 7. Olha só o que diz o texto. Gálatas 4, 7 diz assim: assim já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4 versículo 7. Assim já não é mais servo, mas agora o que te identifica é: você é filho. E se você é filho, então você também é herdeiro de Deus por meio de Cristo. Eu vou traduzir para você. Então o que Cristo tem acesso, você também tem. Pode colocar lá para a gente, por favor, Gálatas 4, 7. Então, se Cristo tem aquela herança, ela também é sua. Tem alguém para se alegrar com isso aqui, pelo amor de Deus? Deus também o fez herdeiro. Agora, me diga uma coisa: herdeiro só herda aquilo que faz, sim ou não? Herdeiro então também herda aquilo que os seus pais fizeram por ele, não é isso? Lembra de Mefibosete? Ele estava em Lodebar, Davi estava em Jerusalém. Davi faz uma pergunta dizendo: tem alguém vivo da casa de Jonatas para que eu possa abençoá-lo? Alguém responde: tem um, está vivo, mas ele é manco, ele é aleijado. Em outras palavras, ele não te serve. Davi dá ordem dizendo: então vá buscá-lo. Busca o Mefibosete lá em Lodebar e trazem ele para Jerusalém. Maravilhoso. Ele está então no trono, no palácio, no reinado. Só que quando Mefibosete chega diante do rei, ele chega com alegria ou com medo? Alegria ou medo? Medo por quê? Porque ele morreria. O pensamento dele era: Davi me chamou para me matar, Davi me chamou para acabar comigo, sim ou não? Mas Davi tinha chamado para restituir a ele as terras que eram do seu pai e do seu avô. Quem era o avô dele? Saul. Então veja, vou te explicar. Mefibosete está lá, abandonado, largado, não é isso? E aí ele foi ser resgatado, não por fruto das suas obras, mas por fruto da aliança que o seu pai tinha feito com Davi. Eu vou te explicar. O que Jonatas e Davi tinham aliançado era: se eu for, você cuida da minha família, mas se você for, eu cuido da sua. Maravilhoso. Jonatas morre, Saul morre, não sobra ninguém, só sobrou Mefibosete.
Mas um dia Davi se lembrou da aliança que ele tinha firmado com o pai daquele rapaz. Eu vou te traduzir o que eu estou dizendo. Você vai viver realidades que não foi provocada por você. Você viverá realidades que é fruto da aliança que o seu pai firmou por você. Foi ele quem fez uma aliança para te guardar. Foi ele quem fez uma aliança para te proteger. Foi ele quem fez uma aliança para te resgatar. Não é obra de Mefibosete, é fruto da aliança que o seu pai fez por ele. Alguém crê nisso e pode aplaudir a Jesus, por favor? Agora, aquilo só foi possível porque sabiam de quem ele era filho. Você precisa saber quem é o seu pai. Você precisa saber a sua origem. Quando você apresenta o seu documento, uma das coisas que tem lá, o que é? Filiação. A filiação mostra de onde você veio. Ela aponta talvez o seu passado. Talvez você não se alegre tanto, talvez não te anime tanto assim, mas ali aponta a sua origem. Está comigo ou não? A sua filiação determina o nível do teu acesso. Vai ter coisas que você não vai viver enquanto você não entender que não é por fruto das nossas obras, mas é por graça da nossa filiação em Deus. Enquanto nós não entendermos que o fato de sermos filho do nosso pai é que nos habilita para algumas realidades, ficaremos parados diante delas pedindo: Deus, eu quero viver. Deus, faz isso. Deus, faz aquilo. Ele faz. A partir do instante que você entender que você é filho. Vou dizer de novo. A partir do instante que você entender que você é filho, algumas portas que estavam fechadas, elas se abrirão para a glória do nome de Jesus. Fique de pé se você pode, vamos lá. Quero que você guarde essa frase no seu coração. No reino de Deus, a identidade é a chave que abre portas que obras jamais seriam capazes de abrir. Escute isso. O fato de você ser filho de Deus te permite acessar realidades que nada do que você pode fazer seria capaz de te colocar lá. É por você reconhecer a sua filiação, é por você entender quem você é, que você está vivendo aquilo que Deus tem para você. Você crê nisso comigo? Diga amém. Feche os seus olhos por um instante. Sua identidade, ela é talvez uma das coisas que seja mais atacada nos nossos dias. O diabo tenta a todo custo confundir quem você é. Ele tenta de toda forma comprometer a certeza, comprometer a convicção, comprometer uma série de realidades que são internas. Porque daí ele fica te provocando. Então faz, se você é filho. Então viva isso se você é filho. Então desfrute da herança, já que você é filho, é seu. Então faça, então viva, então desfrute, então isso. E aí você vai sendo provocado de todos os lados para provar quem você é, para cumprir uma agenda que não é a agenda de Deus para você, para cumprir expectativas que não são as de Deus para você, para realizar qualquer que seja a vontade, menos a de Deus. Hoje você sai daqui com a sua identidade estabelecida, firmada nele, sabendo que ele se alegra em você não por aquilo que você faz, mas pela clareza que você tem a respeito de quem você é. A partir da sua compreensão de que tudo que nós viveremos porque o nosso Pai fez uma aliança ao nosso respeito. O céu que acessaremos, não acessaremos por fruto das nossas obras. A eternidade que desfrutaremos ao lado de Deus, o nosso Pai,
não desfrutaremos por fruto daquilo que somos capazes de fazer. Desfrutaremos pela compreensão de que temos um Pai e de que Ele já fez uma aliança para nos resgatar. Você é filho de Deus. Você é a imagem e a semelhança do Criador. Você não é o que dizem que você é. Você é o que Deus falou que você é. É isso que te define. É isso que clarifica a sua identidade. Não é sobre o que você faz, é sobre o que o seu Pai já fez por você. Você pode pegar na mão de alguém que está perto de você. Você pode orar por ele. Você pode abençoar a vida dele. Você pode declarar palavras de vida e paz sobre a vida dela, sobre a vida dele. Vamos lá. Não é sobre o que você faz, é sobre o que o Pai já fez por você. Você precisa ter clareza disso, meu lindo. Você precisa ter clareza de que existem realidades que só filhos acessam. Você precisa entender que o servo vai até uma parte da casa, que o servo vai até a sala talvez, mas o servo não entra no quarto. Você precisa entender que enquanto não houver estabelecida a sua identidade em Deus, talvez o seu acesso dentro de casa seja restrito, seja limitado. Mas quando você entender que você é filho, que você é filha, então de repente você vai se ver andando por dentro de casa. De repente então você vai estar desfrutando, correndo pelos quartos, andando por toda a casa, porque você é filho. E como filha que você é, você acessa realidades que ninguém mais acessaria. Por ser filho, por ser filha, você vive coisas, você desfruta de momentos íntimos que ninguém mais desfrutaria. Deus está te chamando para um nível maior de relacionamento. Se livre de toda necessidade de aprovação. Se livre de toda necessidade de corresponder à expectativa das pessoas. Não se comprometa com a expectativa de ninguém. Comprometa-se com a vontade de Deus sobre você. Quero orar por você, feche os seus olhos. Aperte a mão dessa pessoa com carinho, em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Jesus agora. Vamos. Você pode aumentar o som da sua voz, você pode abençoá-lo, você pode abençoá-la nessa noite, Pai. Nós abençoamos os teus filhos, nós abençoamos as tuas filhas. Declaramos sobre cada um deles clarificação a respeito da identidade. Que a identidade esteja firmada, estabelecida em Deus, firmada em Deus, não pelo que fazemos, mas pelo que o Senhor fez, não pelas expectativas, mas segundo a sua vontade. Pai, que a nossa identidade esteja alinhada àquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Não somos mais servos, mas agora somos filhos. Somos filhos. Somos filhos, e como filhos somos herdeiros a partir de Cristo e com Cristo. Nos permita acessar aquilo que só esta paternidade nos permite. Nos permita acessar ambientes restritos. Nos permita acessar realidades restritas que só o filho entra, que só o filho acessa, que só o filho desfruta, que só o filho pode viver. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos, para que a partir de hoje eles possam viver a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia sobre cada um deles. Pai, nós os abençoamos em nome de Jesus Cristo.